Combate a incêndios. A primeira coisa que a gente deve evitar no incêndio é o desespero. Ah, capitão, falar é fácil, né? Porque eu acho que se acontecesse comigo, eu sairia correndo. Mas quando a gente se apavora, pode piorar muito a situação. Principalmente se o incêndio ainda está no começo. E sempre a gente pode usar um extintor. E mesmo que não dê, o mais importante é não perder a capacidade de raciocinar. Mas o que a gente pode fazer numa situação como essa? Proteja-se do calor e da fumaça. Começou a ficar quente, a sair fumaça. É uma fumaça que entra pelo nariz e sufoca. Eu tirei o agasalho que eu tinha e, me mandei. Nossa, deve ser o maior calor, né? Mas se a gente estiver agasalhado, será que a melhor coisa que a gente tem a fazer é tirar o agasalho? Não, de jeito nenhum. Apesar do fogo produzir muito calor, não é aconselhável tirar o agasalho nessas horas. Ué, por que não? Porque, na verdade, o agasalho é uma proteção contra o calor. Outra coisa que se pode fazer nessas horas é improvisar um filtro de gases para nariz e boca, assim, ó. Ah, isso por causa da fumaça? Por causa da fumaça, sim. Mas qual a função exata desses filtros? Eu acho que eu sei. É pra fumaça não entrar no pulmão da gente, não é isso? Claro, porque a fumaça no pulmão faz com que a pessoa perca a capacidade de respirar. Nossa, essa eu não sabia, viu? Essas pequenas coisas são úteis para que a pessoa possa ter ações conscientes, entende? Se o princípio de incêndio não for rapidamente controlado, desligue a rede elétrica. Está certo desligar o sistema elétrico. Quer dizer, acho não. Agora eu tenho certeza. E por que tanta certeza assim? Simplesmente porque o bombeiro me disse que o que acabou piorando o incêndio foi um curto-circuito no sistema elétrico. Já pensaram? Se eu tivesse tido a ideia de desligar, eu teria salvado muita coisa. Classes de incêndio. Olha aqui, eu achei nessa revista uma matéria que fala sobre incêndios. Aqui diz que os incêndios estão divididos em 3 classes principais. Como assim? Diz aqui, cada classe de incêndio é classificada de acordo com o tipo de material que está queimando. Nos incêndios da classe A, os combustíveis são materiais sólidos, como madeira, tecido, o papel, borracha, carvão. Nos incêndios da classe B, os combustíveis são os líquidos inflamáveis, como a gasolina, o thinner, óleos, graxas, gases, todo o material que queima sem deixar resíduo após a queima. Tem também os incêndios classe C. Nessa classe de incêndios, os materiais são os equipamentos elétricos, motores, geradores, transformadores. Depois de desligada a energia, os equipamentos passam para a classe A. Olha só, aqui também diz de um 4º tipo de incêndio, que são os incêndios da classe D, que não são incêndios muito comuns de acontecer, que são incêndios causados pela queima de metais como alumínio, titânio, magnésio e que precisam de extintores especiais. Métodos de extinção do fogo. O primeiro método chama-se resfriamento. É o mais utilizado. Nele, é retirado o calor do material incendiado até o ponto em que ele não queime mais ou não emita mais vapores. O segundo método é o abafamento, e é um dos métodos mais difíceis. Ele é utilizado em incêndios que podem ser abafados, tapando vasilhames, cobrindo com panos ou cobertores. Em incêndios maiores, as chamas são abafadas com areia. Existe também um método que se chama isolamento. É um modo de evitar que o incêndio se propague. É necessário retirar para um local isolado tudo que ainda pode ser queimado. Tipos de extintores em nosso Salão do Reino. Muitos incêndios poderiam ser evitados se as pessoas contassem com um extintor como esse na hora certa. Esse extintor aí é de água, né? Isso mesmo, é de água pressurizada, como a gente costuma dizer, porque ele contém água sob pressão. E ele serve para qualquer tipo de incêndio? Bom, esse extintor é mais recomendável para incêndios de classe A, porque nesse tipo de incêndio ocorre a queima de tecido, papel, madeira e outros sólidos que deixam cinzas. Esses sólidos queimam em profundidade. O que quer dizer queimar em profundidade? Queimar em profundidade quer dizer que as chamas saem de dentro do material. Então, para apagar esse fogo, é preciso alguma coisa que penetre no material que está queimando. E pode ser um líquido que encharque o material. Pode ser água. Água nem sempre é o melhor método de apagar o fogo.
O problema de se usar um extintor de água no incêndio classe B é que queima líquidos como o álcool, a gasolina, o óleo, certo? Certo. E aí o que acontece? Eu acho que eu já sei. É porque o jato do extintor, ele é muito forte e vai espalhar ainda mais os líquidos, não é? Isso mesmo, essa é uma das razões, mas tem outra. Os líquidos inflamáveis mais comuns boiam em cima da água. Então o líquido fica em cima queimando e a água embaixo não serve para nada. Aí então você tem que procurar um extintor que seja adequado. O extintor de pó químico. Do jato dele sai um pó branco que, ao entrar em contato com o fogo, se decompõe produzindo gás carbônico. Ele deve ser usado em casos de incêndio classe B, porque o pó dele abafa o fogo, produzindo uma espécie de cortina que protege o operador. No caso deste cilindro aqui, o conteúdo é 4 kg de bicarbonato de sódio. Conhecendo melhor o extintor. O cilindro deve ter o selo do Inmetro, lacre intacto, mangueira, data de validade e manômetro, o aparelho que indica a qualidade do conteúdo. Este deve sempre indicar a cor verde. Ele tem essa lacre de segurança para mostrar que nunca foi rompido. Então ele vai girar esse anel, né, até quebrar a trava. Então, se ele girar aqui, vai quebrar a trava e esse pino impede que você consiga acessar o líquido que está lá dentro, né? Então, o gás. Então, você, após quebrado o lacre, você puxa esse anelzinho. Agora, se eu apertar aqui, com certeza, ou o gás, ou a água, ou o pó vai ser expelido pelo extintor. A gente vai ter essa mangueirinha. Eu vou ter que mirar, né, a ponta da mangueira, e quanto mais eu pegar próximo da ponta, mais facilidade eu vou ter para direcionar o jato. Eu vou mirar isso aqui na base do fogo, sempre na base do fogo, tá? A única diferença que tem entre o de água e de pó em relação ao gás carbônico, o de gás carbônico, ele tem uma peculiaridade. Por ser um gás, a hora que ele entra em contato com a nossa atmosfera, ele é muito gelado, ele vai congelar essa parte do extintor. Isso aqui tem um nome, chama difusor. Então, se o operador, porventura, estiver lá tentando acertar a base do fogo, mas segurando por aqui, essa peça vai congelar e pode até haver queimadura na mão do operador, né, em razão aí do congelamento. Então nós temos que segurar, quando for de CO2, pela manopla. Aqui vai levar o extintor na posição vertical, calmamente, tomando uma distância segura do fogo, romper o lacre, só girar aquela parte ali que já rompe. Isso, gira no sentido horário que ela rompe facilmente. Tira o pino de segurança, direciona o jato à base do fogo em movimentos horizontais e aciona o extintor até que o fogo seja extinto ou o extintor de incêndio acabe. E se o incêndio não for extinto, a gente utiliza outro ou então toma outras medidas. Importante lembrar que o extintor é para princípios de incêndio. O que significa isso? O incêndio na sua fase inicial, num cesto de lixo, numa televisão, num computador. Se o incêndio já tomou um certo volume, o extintor não tem capacidade para controlar mais esse incêndio. Aí o melhor a fazer é sair, procurar o abandono da edificação, retirar as pessoas e esperar o socorro especializado. Primeiros socorros. Enfim, esse é o nosso roteiro e nós vamos seguir falando da avaliação da cena. Como socorrer uma vítima corretamente? Bem, ao chegar no local do acidente, é muito comum, até por ímpeto da pessoa de querer ajudar, ela se aproximar rapidamente da vítima. O que eu tenho que observar nesse primeiro momento é que horas que eu atuo, se tem pessoas em volta, como eu faço para afastar essas pessoas? As perguntas são simples. Na verdade, elas estão dentro de você, as respostas. O socorrista tem que ter 3 coisas em mente. Primeiro, jamais entrar em pânico. Eu sei que é difícil, mas não pode entrar em pânico. Segundo, pensar na conduta. E para pensar na conduta, eu tenho que ter uma ideia do que aconteceu. Por isso eu preciso ou conversar com a vítima, caso ela esteja consciente, ou conversar com as pessoas que presenciaram o fato. E terceiro, pensar nas consequências da conduta que eu vou tomar para com essa vítima. Na avaliação primária, eu tenho que me preocupar com, no local do acidente, desabamentos. Será que a vítima está embaixo de um local que está prestes a desabar? Ou em cima de algo o qual o piso está instável?
fios desencapados, de repente essa vítima é uma vítima de choque elétrico. Ou se não foi, caiu um poste, esse poste caiu sobre a água e a vítima está sobre aquela poça de água levando choque e você, ao se aproximar, também vai virar uma vítima. Animais, foi picada de animal peçonhento, foi mordida de cachorro, tem algum animal em volta, picada de abelha, ninho de abelha, marimbondo, algo que possa estar agredindo a vítima e ao chegar lá eu possa ser também alvejado por isso? E os atropelamentos. É importante que no atropelamento nós façamos um balizamento. E mesmo fazendo um balizamento ainda há risco. Por isso que é importante que você tenha muita cautela na hora de avaliar a cena. Logo depois de avaliar a cena está segura, garantir a segurança da cena, eu vou me aproximar da vítima. Um cuidado que o socorrista tem que ter é em segurar, como está na imagem, segurar a vítima, que muitas das vezes está inconsciente. Por que, professor Fábio Azevedo, eu tenho que segurar a vítima? Pô, posso machucar ela, não posso deixar ela solta, não? Negativo. Por que não? Ela pode acordar repentinamente. E ao acordar, ela se depara com uma pessoa em cima dela, obviamente ela vai querer levantar. E ao levantar, ela pode bater com a cabeça no seu nariz, sua boca, se te machucar. Caso ela tenha algum objeto na mão, ela pode se assustar e enfiar, encravar esse objeto em você e você virá também uma vítima. É importante na abordagem eu saber que eu tenho que segurar a vítima, afastar os objetos que possam machucar, uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca, uma espada, enfim, um serrote, um prego, o que tiver na mão da vítima e, obviamente, utilizar o equipamento de proteção individual. Terceiro passo, aí sim, eu vou determinar o nível de consciência da vítima. O que quer dizer isso, professor? É saber se ela tem estímulos básicos, respostas básicas. O que seria uma resposta básica? A. O nome do procedimento é chamado AVDI. A. Se a vítima está alerta. Como eu sei que uma vítima está alerta? Eu chamo. Senhor, estou segurando a vítima. Senhor, senhora, o que houve? E detalhe, nunca pergunte uma vítima de acidente se ela está bem. Se eu está bem, se ela está bem, é óbvio que a vítima não está bem. Ah, tô ótimo, acabei de ser atropelado, vou de novo para a pista para um outro carro me atropelar, que eu gostei da emoção. Impossível, a pessoa não vai falar isso para você. Então relaxa, você tem que chegar lá e perguntar assim, o que houve? Senhor, o senhor está me ouvindo? O que houve? Se a vítima fala com você, abre os olhos, ela está alerta, ela está atenta ao estímulo que foi dado. Mas se ela não responde nada, os olhos não se abrem, ela não responde verbalmente, aí eu passo para a letra D, que como o próprio nome já diz, dor, estímulo doloroso. Isso foi uma briga também de uns anos para cá, muda muito. O estímulo doloroso que uns agora nem fazem mais, eles tiraram D, seria AVI, só chamar. Senhor, senhor, não respondeu, determina já o grau de inconsciência. A briga sempre foi em cima do estímulo doloroso, porque começou a se torcer no mamilo, né? Troço desagradável, a pessoa caída lá, você chamou, senhor, senhor, senhora, tá me ouvindo? O que houve? E a pessoa não respondia, vinha lá o socorrista e torcia a ponta do mamilo, seja homem ou mulher. Então fica desagradável, algo que não cabia mais. Isso evoluiu e passou por um beliscão na região do trapézio, bem aqui no pescoço, pegava o dedo em pinça, ia lá e beliscava a vítima. Também um pouco agressivo demais, né? Foi evoluindo, sumiu. Depois segurava-se a mão da vítima e com a sua unha apertava a unha da vítima bem próximo à lúnula. Lúnula é essa estrutura em formato de lua crescente na base da unha. Se você pegar em casa agora e fizer isso aí no seu trabalho, onde você estiver assistindo essa aula e apertar, você vai perceber que dói e dói pra caramba. Isso também mudou. Hoje o estímulo doloroso é dado no externo. Nós vamos falar muito no externo, porque o externo é um osso que vai influenciar na compressão torácica para reanimar a vítima. O externo é esse osso aqui, ó. Fica bem no centro do tórax. Com o estímulo dado pela articulação das falanges, bem em cima do externo, a vítima é verificada a sua responsividade, saber se ela está consciente ou não. Vai lá, sobe na vítima e esfrega aqui, ó. Pode fazer você, dói um pouquinho. Se pegar com força, dói. E a vítima grita, gritou, está inconsciente? Não. Se ela gritou, ela está consciente. Mas se ela não respondeu nenhum estímulo doloroso, aí sim,
eu posso determinar a inconsciência da vítima, ok? Massagem cardiorrespiratória. Antigamente, Gugu, o que a gente fazia era tentar fazer a respiração boca a boca. E não se faz mais. Não, né? não se faz mais. E se você fizer, você está perdendo tempo, que são segundos preciosos. Verdade que não se faz mais também por causa de contaminação? Não, nem contaminação. Mas, ó, para quem está em casa vendo o programa agora, vocês da plateia e todo mundo, é o seguinte: a cada minuto que você perde, Gugu, a cada minuto perdido para tentar ventilar uma pessoa, 10% a mais de mortalidade. Ou seja, a cada minuto, 10%. 5 minutos, 50%. 8 minutos, 80%. 10 minutos que a pessoa não voltou, 100% de mortalidade. A pessoa desmaiou. Desmaiou. Primeira coisa, chama 192. 192 é o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Chama SAMU, 192. Você está começando a ver, a pessoa não está respirando. O que você vai fazer? Coloca a mão em palma assim, coloca a outra por cima, fecha a mão, vai em cima do externo, entre os mamilos da pessoa. O que é externo? Externo é esse osso aqui, ó. Okay. Esse nosso osso do meio aqui certo. É o externo. Você coloca bem no meio dos mamilos essa mão espalmada e a outra em cima. E você procura não fazer isso aqui, ó. Não, assim tá errado. É fazer os braços retos certo. E o seu peso do corpo em cima de quem está precisando. E você começa, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais ou menos 100 vezes por minuto. Não fique preocupado com a respiração. E aí o ritmo é esse, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não pode fazer assim, uma, depois olha para cima, outra, não. O ritmo é importantíssimo. E outra dica importante, a pessoa tem que estar numa superfície dura. Dura, porque o colchão, no hospital a gente tem que fazer isso, coloca uma madeira embaixo, por quê? O coração que está no meio, entre o externo, que é esse osso da frente, e a coluna atrás, o coração fica no meio. E você massageando, o coração fecha, abre, fecha, abre. E o sangue vem e vai dar fluxo. Se você coloca uma coisa mole, o coração não abre e fecha. Mas a massagem é para mexer com o coração ou é para empurrar o ar? A massagem faz com que o sangue tenha um fluxo contínuo no cérebro, no próprio coração e no corpo humano. E como o sangue já tem oxigênio, essa manobra tenta fazer com que a oração volte a bater novamente. Vamos direto para uma pergunta da internet que chegou agora. Posição de massagem em uma mulher deve ser em cima ou embaixo dos seios? É o Reginaldo de Fortaleza, lá no Ceará, que está perguntando, doutor Sérgio, doutor Calil. Não é nem em cima nem embaixo, é no meio, exatamente como foi mostrado no boneco. Vou mostrar de novo, então o senhor gostaria que o senhor me orientasse, claro. doutor Sérgio, para a gente fazer corretamente. Então aqui está o boneco do bem-estar e a gente, se caiu, a gente deve levantar a blusa, retirar certo? a vestimenta e iniciar a compressão torácica. O passo a passo é muito simples. Está em parada cardíaca, são dois momentos. Ou se está desmaiado e se está respirando ou não. Não está respirando, chama para o socorro e inicia a compressão. Para reconhecer a parada cardíaca, então eu tenho que ver a respiração. Consciência e respiração, mais nada. Não está respondendo e não está respirando. Chama para o socorro, 192, e começa a comprimir. E começa a massagem. Então, usa essa parte da mão aqui, que é o calcanhar da mão, como a gente chama, né? E põe uma mão em cima da outra, nessa linha aqui dos mamilos, então. No meio, no caso da mulher, é bem no meio dos dois seios. Exatamente, perfeito. E aí, estica o cotovelo. Você estica e joga o teu corpo exatamente como você está fazendo. 100 vezes por minuto. Ritmado. Exatamente. E cansa mais? Cansa. Por isso que é importante, muitas vezes, ter uma outra pessoa para colaborar, porque realmente isso cansa bastante o socorrista. Vamos dar uma olhadinha numa outra pergunta de um internauta. Se eu fizer a massagem e a pessoa não estiver em parada, isso pode prejudicá-la? É Priscila, de Minas Gerais, com essa dúvida. Pode? Tem vários trabalhos mostrando que não. Você é melhor pecar, às vezes, por excesso do que não fazê-lo. Se você não fizer uma massagem cardíaca durante uma parada cardíaca, 10% de chance a cada minuto que passa se você não fizer nada. Queimaduras. Tente visualizar quais as áreas do corpo que foram atingidas pelas chamas. Remova roupas, joias e adereços da área queimada. Mas lembre-se, se estes objetos estiverem grudados na pele, não force, deixe como está. As queimaduras de pele
podem acontecer como consequência da ação do calor, do frio ou de agentes químicos. Nas queimaduras de primeiro grau, o calor ou o frio destrói apenas as camadas mais superficiais da pele. Fica um pouquinho vermelho no local, um pouquinho de ardência e geralmente sem nenhuma bolha. É o caso típico das queimaduras provocadas pelo sol. O tratamento consiste em tomar banho com água fria ou morna e secar cuidadosamente o corpo com uma toalha sem esfregar a pele. Não aplique nenhum tipo de pomada, manteiga ou pasta de dente. Elas podem causar alergias ou grudar na pele e agravar o problema. As queimaduras de segundo grau são caracterizadas pela formação de bolhas cheias de líquido amarelo claro. É o caso típico das queimaduras em panelas quentes no fogão de casa. Nesses casos, o tratamento é simples. Abra a torneira fria e jogue água imediatamente sobre o local afetado, durante pelo menos 5 minutos. Depois, cubra a região queimada com gaze ou um pano limpo. Só. Na verdade, essa medida vale para todas as queimaduras. A água resfria a pele e alivia a dor. Outra recomendação: jamais fure as bolhas. Os germes existentes na pele vão infeccioná-las. Já as queimaduras de terceiro grau são as mais graves, né? Elas são profundas. Nem ocorre formação de bolhas porque as camadas superficiais da pele são destruídas imediatamente. Coloque a área queimada sob água corrente por pelo menos 5 minutos. Não passe nada no local. Cubra com pano limpo e transporte a vítima para um pronto-socorro o mais rapidamente possível. Convulsões. A convulsão é o resultado de um aumento excessivo da atividade elétrica em alguma parte do cérebro provocada por alguma anormalidade. Existem vários tipos de convulsão. Os dois mais conhecidos são as crises de ausência ou pequeno mal e as crises chamadas de grande mal. As crises de ausência ou pequeno mal são aquelas em que as pessoas de repente ficam a olhar parado, como se não estivessem mais ali, e depois apresentam tremores nos lábios e os olhos piscando. As crises de grande mal, que também são chamadas de convulsões tônico-clônicas, estão associadas à perda súbita de consciência. Nelas, as pessoas podem ficar com a cara azulada, os músculos contraídos e estendidos, e logo em seguida começam a ter contrações rítmicas e repetitivas. Se na sua presença uma pessoa se debater numa crise desse tipo, tome os seguintes cuidados. Deite a pessoa de lado. Remova todos os objetos ao redor. Solte um pouco as roupas e procure assistência médica se o episódio ultrapassar 5 minutos. E atenção, jamais coloque algum objeto na boca da pessoa. Não tente puxar a língua para fora ou interromper a convulsão. Você coloca um objeto na boca, ela pode quebrar os dentes. É melhor que ela morda a língua do que quebre os dentes. Cuidados assim ajudam a impedir que a pessoa se machuque. No final, depois que a convulsão passou, mesmo que ela esteja bem, o ideal é procurar um serviço de saúde para ter certeza de que tudo voltou ao normal. Choque elétrico. Olha, Eveline, para saber o que fazer nesses casos tão complicados de choque elétrico dentro de casa, a gente preparou aqui no Corpo de Bombeiros uma simulação, tá? A gente tem aqui o sargento Aldemir, que é um voluntário que teria acabado de levar um choque e que vai explicar para a gente como proceder. É o sargento Haroldo Lima. Bom dia, sargento. No caso que, quando a gente descobre que alguém levou um choque dentro de casa, o que deve ser feito imediatamente? Primeiramente, Letícia, é certificar-se da segurança do local. Né? Isso é prioritário, porque no calor da emoção você pode se tornar uma outra vítima se ela estiver em contato com a rede elétrica. Então, o primeiro passo, se você souber onde é o disjuntor, desliga a chave geral. Caso contrário, se você não perceber, pegue um pedaço de madeira, contanto que esteja seco, não úmido, retire da fonte de contato, tá? Faça a abordagem inicial, veja se ele está respondendo. Aldemir, ei amigo, se ele não responde, já peço por ajuda, tá? Checo se ele está
respirando. Se não respiro, eu checo o pulso, porque um dos maiores problemas do choque elétrico é a parada cardíaca. Se é na ausência de pulso, eu já começo a fazer as compressões. Intoxicações. Não se pode dar água nem leite para qualquer tipo de intoxicação. Só se pode dar água para lavar a pele ou lavar a boca externamente. Dar água para diluir o leite aumenta o risco de agravar a intoxicação. Então, nunca faça. Produzir vômito, não faça isso. Só pessoa especializada pode fazer isso. O risco é a criança vomitar e depois aspirar o seu vômito e provocar uma pneumonia. Então é muito pior. Manobra de Heimlich. Um pedaço de alimento ou algum outro objeto que esteja atrapalhando o ar passar na traqueia. O nome desse procedimento é manobra de Heimlich. Ele pode ser feito em adultos ou crianças. Combinado? Carla, eu vou pedir para deixar esse microfone aqui, que agora é hora de você trabalhar comigo, porque eu vou sofrer um engasgamento. E você vai ficar atrás. Bem, eu vou explicar como você vai fazer, tá bom? Bem, agora eu estou me engasgando, parou um pedaço de alimento na minha garganta. A Carla vai atrás de mim, sempre atrás de mim. Ela vai fechar os punhos, fecha esse punho, coloca na boca do meu estômago, a outra mão aberta. Ela vai comprimir o meu estômago para trás e para cima, em direção a ela, com força. Vamos lá, Carla? Vai. Força. Outra vez. Isso. Tá melhor. Outra vez. Várias vezes, até liberar a passagem do ar. É assim mesmo como você fez. E não tenha medo, você pode fazer com força. Para demonstrar melhor esse procedimento, eu vou pegar esse colete. E esse colete vai simular muito bem o que acontece na realidade. Porque ele tem os pulmões e o estômago. Muito bem. Ok. Vamos simular então o que a gente acabou de fazer. Eu estou me afogando, tá? E você vai fazer como eu te ensinei nesse exato instante. E vamos ver se essa obstrução sai, ok? Eu estou me afogando, a Carla vai fazer. Vamos lá? Viram? A obstrução saiu. E ela conseguiu me salvar. Agora tem outra coisa. E se eu estiver sozinho em casa? Como será esse procedimento? Porque às vezes eu estou me alimentando e eu posso me engasgar. Não fiquem preocupados. Vocês vão pegar a cadeira, uma cadeira qualquer, que esteja na sua casa. Você está passando por esse engasgamento, ok? É uma situação de emergência, eu preciso me salvar. A borda superior da cadeira e o meu estômago. Faça esse movimento rápido. O ar empurra a obstrução e libera. Manobra de Heimlich em vítima inconsciente. Deite-a de costas para o chão, vire a cabeça, faça compressões contra o abdômen da vítima com empurrões rápidos para cima. Depois, abra a boca dela e pesquise a presença do corpo estranho. Manobra de Heimlich em bebês. Como a gente vai perceber que a criança está engasgada? Ela não vai falar, ela não vai comunicar a gente disso. A gente vai perceber pelos sinais que ela apresentar. Ela vai estar com respiração também agônica, né, tentando puxar o ar, ela vai estar tossindo, esse som da tosse dela vai vir com ruído, com chiado. Provavelmente isso vai acontecer depois que ela estivesse tomando o seu leite, seu chá ou uma água. A gente vai constatar que é o engasgo. A gente vai proceder da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai posicionar essa criança no nosso antebraço, segurando a cabeça dela na nossa mão, desse jeito. O corpo, a cabeça dela tem que estar num nível menor que o corpo. A gente pode apoiar no nosso joelho, tá? E a gente vai golpear as costas dela no meio, entre as escápulas, com essa parte da mão. Vamos proferir 5 golpes. Esses golpes são para que o ar produzido venha expelir o objeto. Depois a gente reposiciona a criança, já em decúbito dorsal, também no seu antebraço. E vamos fazer 5 compressões no tórax, observando aqui a linha dos mamilos, né, a linha média dos mamilos, um pouquinho abaixo. São 5 compressões. A gente vai observar a boca da criança para ver se o objeto está visível. Se estiver visível,
a gente pode, utilizando o polegar e o indicador, retirar o objeto. Se não estiver visível, o procedimento tem que ser repetido. A gente vai reposicionar a criança e fazer o procedimento novamente. Geralmente o engasgo acontece por causa de líquidos ou sólidos. No bebê, geralmente é líquidos, né? É o leite, é a água, o chazinho. Já na criança e no adulto seriam os objetos mais sólidos. Na criança, por exemplo, brinquedos, né, peças pequenas, e no adulto, alimentos. Os primeiros socorros em caso de engasgo podem se estender se o bebê entrar em estado de inconsciência. Se a gente perceber que enquanto a gente estiver tentando tirar o objeto, né, desobstruir a criança, ela ficar inconsciente, você chamar, ela não tiver nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de sinal, o atendimento vai ter que ser diferente. A gente vai ter que posicionar essa criança numa superfície rígida, no chão, em cima da mesa, para que a gente possa intervir de uma outra forma. Posicionando a criança, a gente vai fazer 30 compressões no tórax dela, no mesmo lugar. A gente pega a linha do mamilo, um pouquinho abaixo, usando apenas 2 dedos, segura a cabeça dela e a gente faz 30 compressões. Depois de realizado essas 30 compressões, a gente vai observar a boca dela para ver se o objeto está aqui. Se não tiver, a gente vai ter que ventilar ela. Tá? A gente vai soprar o ar para dentro desse bebê. O ar que a gente vai usar é o ar da nossa boca e não do nosso peito. A gente não vai encher o peito de ar, a gente vai encher a boca de ar. Somente esse ar aqui. Assim que a gente fizer o procedimento, a gente tem que observar se o peito dela enche. Se isso acontecer, é porque o ar que você passou para ela, ele teve a passagem e foi desobstruído o local. Se não acontecer isso, é porque ainda o objeto está obstruindo o canal respiratório. Se estiver obstruindo, você vai reposicionar a cabeça dela e vai ventilar de novo. Vai soprar de novo o ar para dentro da criança. Lembrando que a gente tem que pegar, na hora de fazer a manobra, a boca e o nariz da criança, né? Desse jeito. Assim que você ventila ela, se o ar não passar novamente, você tem que pegar e voltar com as 30 compressões no tórax. Essa sequência de compressões e ventilações a gente vai fazer até que o objeto saia. Ou a criança, ou até que a ajuda chegue. Manobra de Heimlich em gestantes. Ao executar a manobra de Heimlich em uma mulher grávida, deve-se usar uma versão modificada para evitar prejudicar a mulher ou o feto. Você também pode executar essa manobra modificada em uma pessoa obesa se acha que não pode envolver os braços ao redor do tronco da pessoa. Posicione-se atrás da mulher asfixiada. Envolva seus braços em torno da vítima com os braços sob a axila dela. Realize as compressões sobre o externo, o mesmo local onde se realiza a massagem cardíaca. Essa manobra modificada deve ser feita mesmo em gestantes no início da gestação, pois a manobra de Heimlich padrão pode prejudicar o feto mesmo nos estágios iniciais da gravidez. Hemorragias. De início, temos que saber que hemorragia é o nome dado a qualquer sangramento, que se diferencia dependendo do tipo de vaso que for atingido. Ou seja, se o ferimento atingir uma artéria, o sangue sairá em forma de jato, na cor vermelho vivo, mas se atingir uma veia, sairá escorrendo, na cor vermelho mais escuro. Alguns procedimentos básicos deverão ser adotados em caso de hemorragia. O subtenente Germano e o cabo Tarcísio vão demonstrar a forma correta de fazê-los. Acompanhe. Visualize o ferimento. Retire roupas e outros objetos que venham atrapalhar a visão. Limpe bem o local. Coloque um pano limpo sobre o ferimento e faça uma pressão direta. Importante, caso este primeiro pano fique encharcado pelo sangue, coloque um novo por cima do primeiro. Repito, não retire o primeiro pano e aplique o novo por cima. Se mesmo com pressão direta o sangramento não parar, eleve o membro afetado acima do nível do coração. Persistindo a hemorragia, faça uma pressão em uma artéria próxima ao sangramento. Neste caso, estamos demonstrando a pressão na artéria braquial, que fica no braço, nesta posição. Infelizmente, algumas lesões são muito sérias. É o caso, por exemplo, das amputações, onde a pessoa tem um dos seus membros arrancado.
Nesses casos, temos que cuidar do sangramento, mas não podemos esquecer do membro que sofreu o trauma, pois muitas vezes ele poderá ser reimplantado. Proteja o membro colocando-o em um saco plástico. Transporte o membro em um recipiente com gelo. Lembre-se, nunca coloque o gelo em contato direto com a pele, pois irá provocar queimaduras. Um sangramento, se não for contido, pode levar a vítima ao estado de choque e posteriormente à morte. Nesse tanto, não perca tempo, utilize seus conhecimentos e ajude a salvar uma vítima. Fraturas. A fratura é uma lesão no tecido ósseo. Ela pode ser completa ou incompleta, simples ou complexa, fechada ou exposta. Para reconhecer a fratura, fique atento para alguns sinais. Dor. Toda fratura provoca dor intensa. Aumento de volume. Sempre ocorre sangramento junto com a fratura, por isso ocorre inchaço. Deformidade, que pode ser observada comparando o membro fraturado com outro sadio. Perda da função. A fratura dificulta ou mesmo impede o movimento normal do membro. Logicamente, todo paciente que sofreu uma fratura deverá ser encaminhado ao hospital. Mas se a fratura for imobilizada corretamente antes do transporte, teremos uma melhoria do estado geral do paciente e evitaremos novas lesões. Lembre-se que você não deve movimentar o paciente. Procure alguma estrutura rígida, como papelão, para servir de tala para imobilização. Toda imobilização de fratura deve ser realizada com duas pessoas. Uma delas vai alinhar o membro fraturado sem forçar e o outro vai realizar a imobilização. Para amarrar o papelão, use qualquer estrutura. No caso aqui, utilizaremos um simples rolo de atadura. Você deve imobilizar as duas articulações próximas à lesão. No caso aqui, o joelho e o tornozelo. As talas devem ser amarradas de tal forma que fique firme, mas não impeça a circulação do paciente. Após a imobilização, aguarde o socorro para um transporte confortável e seguro. A imobilização correta provoca redução do sangramento, da dor e do agravamento das lesões. No caso da luxação, não devemos nunca tentar recolocá-la no lugar. É um procedimento que deve ser feito apenas no hospital. O primeiro ponto é dar mais conforto à vítima oferecendo uma tipóia, que vai segurar o membro no local ideal, não forçando a articulação. Para dar maior segurança, utilize qualquer estrutura para conseguir manter o braço no seu devido lugar. No caso aqui, vamos utilizar atadura para amarrar o braço junto ao corpo. Finalize com mais uma amarração para deixar o braço fixado ao tórax, dando assim mais conforto para o paciente poder ser transportado com segurança.